Olá, eu sou o Diego, sócio da Dica Consultores Associados, e nesse vídeo eu quero conversar um pouco com vocês sobre o impacto da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, a chamada tese do século, na formação do preço de venda. Algumas pessoas comentaram nos nossos vídeos aqui no canal sobre a exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS, que o cliente está pedindo um desconto lá na nota fiscal, na venda da mercadoria, porque agora pode excluir o ICMS da base do cálculo do PIS e COFINS. E aí, dá o desconto ou não dá o desconto? Qual o impacto disso lá na contabilidade? E como é que eu faço para formar o preço de venda se for dar esse desconto? Então é sobre isso que eu vou trazer alguns breves comentários, inclusive com planilhas. No primeiro momento, eu vou trazer um exemplo na planilha demonstrando o cálculo do PIS e COFINS antes da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS e depois com a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. No segundo momento, vou trazer um cálculo de uma planilha específico para a sociedade cooperativa quando ela pratica o ato cooperativo, quando vende uma mercadoria a um associado e vai fazer a exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS por ser uma operação com associado. E no terceiro momento, vou trazer uma demonstração de como formar o preço de venda com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então vamos às planilhas. Aqui nós temos, no primeiro exemplo, hipoteticamente, o valor de venda da mercadoria por R$10.000. Aqui já está embutido a margem, o PIS, COFINS, o ICMS, o valor do preço da mercadoria que vai o total da nota fiscal. Suponhamos que a tributação dessa operação seja 17% de ICMS. Então, nós teremos um ICMS destacado de R$1.700. Agora, nós vamos fazer o cálculo do PIS e COFINS, como era antes da exclusão do ICMS e depois da exclusão do ICMS, e o impacto lá na demonstração de resultado do exercício, tá ali na segunda tabela. Esse cálculo, esse demonstrativo, vale para as empresas em geral, não cooperativas, mas vale também para sociedades cooperativas, especialmente quando está praticando o ato não cooperativa, onde tem a incidência do PIS e da COFINS. Um outro ponto também que nós temos que deixar alinhado é que aqui eu estou usando o exemplo do regime não cumulativo de PIS e COFINS, por isso as alíquotas serão 1,65 e 7,6, mas estou me limitando ao cálculo do PIS e COFINS incidente apenas sobre a receita. Não vem ao caso aqui, não é o meu objetivo demonstrar a utilização dos créditos antes de apurar o valor efetivamente a pagar. Então, meu objetivo aqui é só demonstrar o cálculo do PIS e COFINS incidente sobre a receita de venda em uma nota fiscal, tirando ou não o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, o antes e depois o impacto disso na contabilidade. E aí, à medida que eu vou falando o impacto na contabilidade, vocês vão raciocinando. E aí, qual é o impacto se eu mexer no meu preço de venda da mercadoria? Então, no primeiro quadro, na primeira coluna, nós temos o cálculo do PIS e COFINS antes, sem a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Como que era esse cálculo? Então, o valor total da nota fiscal, R$10.000, essa era a nossa base de cálculo do PIS e COFINS, aplica as alíquotas 1,65, 7,6, PIS e COFINS, R$925. Lá na contabilidade, tenho lá receita de vendas, R$10.000, menos o ICMS, o PIS e COFINS que deduz sobre a receita de venda. Então, tinha uma venda líquida, uma receita líquida de R$7.375. Com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, agora nessa outra coluna, no meu exemplo, eu estou praticando o mesmo preço de venda. Veja que eu vendi antes e depois eu estou mantendo o preço de venda em R$10.000. Na hora de apurar o PIS e COFINS, tiro o ICMS destacado, que foi de R$1.700, e tenho uma base de cálculo de PIS e COFINS de R$8.300. Então, calculo 1,65 e 7,6 de PIS e COFINS, R$136, R$630 de COFINS, total do PIS e COFINS, R$767,75. Bom, o que deu diferença de PIS e COFINS antes e depois? Veja que reduziu o meu PIS e COFINS em R$157. Se eu quiser fazer a prova aqui, se está certa essa redução, é o equivalente a 1.700 vezes 9,25%. Essa é a minha redução do PIS e COFINS. Como que fica a minha contabilidade agora? Bom, mantive a mesma receita de venda. Lembra que eu falei que nesse exemplo aqui eu estou praticando o mesmo preço de venda. Então, R$10.000 de receita de venda,
tiro o ICMS, tiro o PIS, tiro a COFINS, minha venda líquida 7.532. É maior do que a venda líquida anterior. Por quê? Porque nesse caso eu mantive o meu preço de venda, hipoteticamente. Então, o benefício da redução do PIS e COFINS pela exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS ficou para a empresa. Não houve uma redução do preço de venda. Mantive o mesmo preço. Veja que mantendo o mesmo preço de venda, há um aumento da margem líquida. Isso pensando em uma empresa não cooperativa ou uma cooperativa praticando, por exemplo, um ato não cooperativo, onde, novamente, digo, a incidência do PIS e COFINS. Agora nós vamos para um segundo cálculo, que é o caso de uma sociedade cooperativa, por exemplo, agropecuária, que pratica o ato cooperativo. Ela vende mercadorias aos cooperados e, por estar vendendo mercadoria ao cooperado, se aquela mercadoria for vinculada diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo cooperado, poderá a cooperativa realizar a exclusão dessa operação da base de cálculo do PIS e COFINS, com base no artigo 15 da medida provisória 258-35 de 2001. Então, no caso dessa sociedade cooperativa, hipoteticamente, como que era a apuração do PIS e COFINS quando ela vende uma mercadoria ao cooperado que é vinculada à atividade do cooperado, antes e depois da retirada do ICMS da base do PIS e COFINS? Bom, então, antes ela tinha uma venda de R$10.000, tem a base de cálculo, inclusive lá na FD Contribuições, né, tem um campinho lá, base de cálculo antes das exclusões específicas das sociedades cooperativas, R$10.000. Agora eu vou fazer a exclusão específica da sociedade cooperativa. Então tem uma venda de mercadoria ao cooperado, que é vinculada à atividade econômica desenvolvida pelo cooperado, R$10.000. Qual é a base de cálculo do PIS e COFINS nessa operação? 0. Na demonstração de resultado, tenho aqui o ingresso de vendas, R$10.000, menos o ICMS, não há PIS e COFINS, porque foi todo excluído da base de cálculo, então tenho um ingresso líquido de R$8.300. A partir da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, imagina que eu estou vendendo também pelos mesmos R$10.000, tiro o ICMS da base de cálculo, então, porque essa exclusão aqui é permitida para todas as empresas, cooperativas ou não, então tem uma base de cálculo de PIS e COFINS de R$8.300. Vou fazer agora a exclusão específica do tipo de sociedade cooperativa. É uma cooperativa agropecuária, no meu exemplo, vendeu mercadoria ao associado, que é vinculado à atividade econômica, pode excluir da base de cálculo. Quando que eu vou excluir? Quanto? Os 10.000, que é o valor da nota, ou 8.300, que é o valor da base? Ao meu ver aqui, eu tenho que excluir os 8.300, que é a base de cálculo de PIS e COFINS que está sendo tributada antes da exclusão específica das sociedades cooperativas. Não faço, até porque se eu excluísse mais que 8.300, eu teria aqui uma base negativa para essa operação, que, a meu ver, não faria sentido. Então, excluo 8.300, base de cálculo do PIS e COFINS após a exclusão das operações com os associados, 0. Na contabilidade, ingresso de vendas 10.000 menos o ICMS, não tem PIS e COFINS na dedução dos ingressos, venda líquida, o ingresso líquido, 8.300. Então, veja que para uma sociedade cooperativa, que praticou o ato cooperativo na venda de mercadoria por associado, e se a mercadoria pode ser excluída da base de cálculo do PIS e COFINS por ser vinculada à atividade econômica desenvolvida pelo associado, a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS não produziu efeito. Então, isso também já me remete a uma possível resposta para aquela pergunta. Se é uma cooperativa que está praticando ali, fazendo uma operação de venda para um associado, faz sentido ela reduzir preço porque está tirando o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS? Se ela reduzir o preço de venda, vai reduzir a sua receita líquida. Já em uma empresa não cooperativa, por exemplo, ela poderá, nós já vamos ver ali no segundo, um cálculo em seguida, que se ela reduzir o preço de venda, ela está tendo um PIS e COFINS menor agora também, ainda assim ela consegue manter a sua margem líquida que tinha antes aqui. Tá? Então já vou mostrar isso no próximo exemplo. O próximo exemplo de cálculo diz respeito à formação do preço de venda a partir da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.
Mas antes de falar, eu tenho uma tabela aqui onde vou demonstrar isso, antes de falar dessa possível nova sistemática de formação de preço de venda com a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, vamos relembrar como é que eu faço para inserir os tributos sobre a venda na formação desse preço de venda. Então, ou seja, como é que é lá antes da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS? Então, eu tenho um exemplo aqui. Valor da mercadoria sem tributos. Tá? Então, estou negociando lá uma mercadoria, vou vender uma mercadoria. Meu preço de venda antes dos tributos é R$10.000. Aqui significa que eu tenho o meu custo e mais a margem. Tá? Então, nesses R$10.000 já tem a margem embutida. Não estou trabalhando aqui em inserção de margem, que não é o nosso objetivo. Então, aqui dentro de 10.000 eu já protegi a minha margem. Então, estou trabalhando aqui com uma mercadoria que, hipoteticamente, ela é tributada em 17% de ICMS, 1,65% de PIS, 7,6% de COFINS. Então, somo o total dos tributos, deu 26,25%. Lembrando que aqui é a formação do preço de venda antes da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Como é que eu faço para calcular o preço de venda? Eu pego 1 menos a soma dos tributos, do total das alíquotas dos tributos incidentes sobre a venda. Tá? Então, deu 0,7375. Então, agora, na hora de calcular o preço da nota fiscal de venda, 10.000 é o meu preço antes dos tributos, já com a margem, no meu exemplo, dividido, então 10.000 dividido por 0,7375, cheguei a 13.559,32. Então, esse seria o meu preço de venda. Ah, como é que eu sei que esse preço de venda está certo? Que se eu tirar todos os tributos da venda, eu vou chegar a um valor líquido de 10.000. Então, é só aplicar o teste lá de calcular os 13.000 vezes os 17%, 13.000 vezes 1,65% e 13.000 vezes 7,6%. Os 13 menos o ICMS, menos o PIS e menos o COFINS, R$10.000 de venda livre. Então, antes lá da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, somei as alíquotas dos tributos, 1 menos a soma das alíquotas dos tributos, 0,7375, divide 10.000 por esse resultado, cheguei no valor que tinha que ser a minha nota fiscal. Tá? Isso aqui, para quem trabalha, já está muito acostumado, mais que eu, até fazer o cálculo. A questão é, a partir do momento em que eu tenho a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, qual é o efeito? Como é que eu faço esse cálculo? Esse é o objetivo, isso é o que eu quero esclarecer e trazer alguns breves comentários aqui com vocês. Então, eu criei uma planilha aqui. Eu tenho, primeiro ponto que é importante alinharmos. A minha formação do preço de venda, a soma dos tributos, ela varia conforme varia a alíquota do ICMS. E, inclusive, nessa situação agora, a minha alíquota do PIS e COFINS a serem embutida sobre o preço de venda, ela varia conforme a alíquota do ICMS. Não é mais 1,65 e 7,6. Ela vai variar conforme a alíquota do ICMS. Então, isso pensando aqui que eu estou embutindo o PIS e COFINS sobre a venda com a exclusão do ICMS. Tá? E aí depois eu já vou mostrar na prática embaixo se eu posso ou não, ou se isso vai me dar prejuízo ou não. Então, nessa tabela de cálculo, eu estou simulando qual é a alíquota a ser embutida quando eu estou retirando o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, numa hipótese de tributação de 17% de ICMS, a minha alíquota do PIS e COFINS normal seria 1,65, 7,6, porém, eu vou retirar uma parcela de ICMS dessa alíquota de PIS e COFINS. Então, aqui estou calculando quanto que será a minha redução de PIS e COFINS em função da exclusão de 17% de ICMS. E aí eu chego numa alíquota efetiva de PIS de 1,3695 para o PIS, 6,3 para COFINS. Quando a alíquota do ICMS é 12%, e se eu for excluir o ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, a minha alíquota do PIS corresponde a uma alíquota efetiva de 1,45 e 6,6 para COFINS. E assim por diante. Bom, aqui nessa linha eu tenho a soma da alíquota dos tributos PIS, COFINS e ICMS, considerando qual será a alíquota efetiva do PIS e da COFINS, ou seja, com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Agora eu vou formar o preço de venda. Então, estou partindo aqui de uma premissa de valor de venda, valor da mercadoria sem impostos, R$10.000. Como eu disse antes,
R$10.000, aqui eu já tenho a minha margem de venda, tá? Já estou considerando que aqui eu tenho a margem. Qual será o valor bruto da nota fiscal? Então, pego 10.000, é o que seria, fazendo aqui de forma prática, né? Lembra a forma que eu apliquei antes? 1 menos a soma de todos os tributos dividido por 100. 0,7532. Então, se eu pegar 10.000 dividido por 0,7532, chego a 13.276, que é aqui o meu preço de venda para essa operação. Então, quando a alíquota de ICMS é 17% e é tributado de PIS e COFINS a operação, se eu tenho um valor de mercadoria antes dos impostos de R$10.000, incluindo ICMS, PIS e COFINS, o valor bruto da nota fiscal seria 13.276,25. Tiro o ICMS, calculado a 17%, tiro o PIS e COFINS, aqui está calculando tirando o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, chega uma venda líquida de R$10.000. Se eu estiver vendendo uma mercadoria que a tributação do ICMS é 12%, então meu valor de venda da mercadoria com os PIS, COFINS e ICMS embutido teria que ser 12.521. Se a alíquota do ICMS fosse 4, eu teria que ter 11.478,42. A 18 seria 13.438 e assim por diante. Então veja que eu estou alterando o preço de venda aqui conforme muda a alíquota do ICMS, isso já era assim, mas o que é principal na minha tabela? A alíquota efetiva do PIS e COFINS, a alíquota do PIS e COFINS que eu considerei para a formação desse preço de venda, ela foi alterada conforme altera a tributação do ICMS. Isso não acontecia antes de fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Quando não se excluía ICMS na base de PIS e COFINS, a alíquota do PIS e COFINS na formação do preço de venda sempre era 1,65, 7,6. Agora, se eu for embutir no preço de venda o valor líquido do PIS e COFINS, já com a exclusão do ICMS, eu vou ter uma alíquota de PIS e COFINS efetiva conforme cada alíquota de ICMS. Tá? E aí alguém poderia perguntar, tá, Diego, então tem que fazer esse desconto na nota fiscal? Ou será que se reduzir ali o valor da nota fiscal não vai estar... Se eu aplicar essa fórmula de cálculo aqui, eu não vou estar perdendo dinheiro, não vou estar perdendo margem, tá? De novo, estou fazendo um comentário agora aqui que não se aplica lá para a cooperativa quando está praticando o ato cooperativo. Vale para as outras empresas e a cooperativa quando está fazendo um ato não cooperativo. A meu ver, não perde margem. Por quê? E veja aqui no meu exemplo. Ó, tenho um valor da venda da minha mercadoria sem imposto é R$10.000. Eu calculo embutir ICMS, PIS e COFINS, já com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e cheguei nos mesmos R$10.000 aqui de venda líquida. A partir daqui eu tiro o meu custo e vou chegar na minha margem. Tá? Em todos os casos aqui que eu fui formando o preço de venda, eu sempre cheguei numa venda líquida de R$10.000. Hipoteticamente, né, se eu não desse o desconto aqui do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, veja que nessa situação eu vou mudando a minha margem líquida, ou seja, aí nesse caso eu, empresa, estaria ficando com o benefício da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Juridicamente, tem alguma obrigatoriedade que tem que dar esse desconto? Não vou entrar nesse mérito aqui. O que eu quero aqui é demonstrar para vocês a formação das alíquotas, a forma de cálculo da formação do preço de venda. E recapitulando o que eu comentei antes, né, no caso de sociedade cooperativa que pratica a operação do ato cooperativo, em que a mercadoria vendida é vinculada diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado, não tinha PIS e COFINS antes, também não tem agora. Então, acaba que o impacto da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ele não existe, né? não vai mudar o resultado efetivo da cooperativa. Agora, na hora de formar o preço de venda, a cooperativa tem uma prática de inserir o PIS e COFINS sobre o valor da mercadoria. Quanto que vai inserir? Se ela inserir um PIS e COFINS líquido do ICMS, e ela vai reduzir o preço de venda para o associado, e no final é possível até que reduza um pouquinho a margem lá da cooperativa. Tá? Mas isso pode ser, inclusive, um assunto para um outro vídeo. Espero que esse vídeo tenha contribuído com algumas reflexões e sobre a análise do impacto da exclusão do ICMS
da base do PIS e COFINS na formação do preço de venda. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço.